falar para você que está aí, mais uma vez, peço licença para entrar na sua casa através das redes sociais, seja através do Facebook, do YouTube. Desejar a você uma boa noite e que alegria saber que mais uma sexta-feira nós podemos chegar aqui para este encontro marcado no nosso programa Papo de Fé. Nessa noite, nessa sexta-feira, de muita alegria para mim, porque recebo aqui nos estúdios da Palavra Viva um casal muito querido, um amigo que nasceu pela fé e que hoje, nessa noite, comigo e para você, vai estar falando um pouco da sua história, essa experiência no nosso programa Papo de Fé. Nesse primeiro momento eu gostaria, como sempre eu digo, que você vai lá nos comentários, deixa o seu recadinho, compartilha, ative o sininho, chama a galera, porque nessa noite nós vamos ter uma experiência maravilhosa com esse casal, que assim, que tem uma história fantástica, que detalhes também vou descobrir aqui com vocês, mas o pouco que tive a oportunidade de estar trabalhando com eles, de conhecê-los um pouco, assim, foi de tão grande valia que eu não pude e não me hesitei de convidá-los para estar aqui nessa noite. Então, vamos lá para mais uma experiência, mais um início de programa, e eu peço que você desde já entre em sintonia comigo, com o Espírito Santo, com toda a milícia celeste, para que eles junto conosco façam acontecer o nosso programa Papo de Fé. Eu recebo nessa noite aqui nos estúdios da Palavra Viva o meu querido, vou falar o nome dos dois primeiro, depois cada um fala o seu boa noite. Estou aqui com o seu, deixa eu pegar a colinha aqui, o seu Orides e a dona Isabel, que gentilmente saíram lá de Umuarama, né, a cidade aqui não tão vizinha, mas que é vizinha, e que estão aqui nessa noite para somar no nosso programa. Boa noite. Boa noite, o meu nome é Eurício de Oliveira, sou lá da São Paulo Apóstolo, lá de Umuarama, Praça Anchieta. Que bom. E a dona Isabel? Me chamo Isabel, também participo da paróquia São Paulo Apóstolo, sou esposa do Orides, mãe do Renan. Também está aqui com a gente. Isso, veio com a gente. E viemos aqui para esse desafio. Que desafio nada, assim, até eu me perco um pouco no nome deles, porque carinhosamente eu adotei eles com outro nome, que eu não vou falar aqui porque é particularidade minha, mas esse casal, assim, tem sido para mim uma referência e uma ajuda, uns grandes intercessores na minha vida, e é por isso que eu quis que eles estivessem aqui conosco dessa noite. Olha, mais uma vez quero manifestar a minha alegria, a minha gratidão. Eu sei que para vocês terem vindo aqui, para todo mundo é difícil, mas para vocês é mais ainda, porque Umuarama dá quantos quilômetros daqui? Olha, na verdade eu não tenho assim... 72. 72 mais ou menos? Mais ou menos. Vamos, sabe, Joãozinho, você que é motorista? Vamos por 80? ó, se deu a mais aí, não é eu que falo demais, é o Joãozinho ali, gente. Conta uns 3 quarteirão até o trevo. Daí soma 80 quilômetros. E a dona Isabel, né, ela também cuida da sua mãe, né, acamada, então é todo um processo, e 80 quilômetros tem que sair mais cedo de casa, mas enfim, como ela diz, para falar de Deus, da experiência com Nossa Senhora, a experiência, a intimidade que ela tem vivido com Deus, vale a pena qualquer sacrifício, né, casal? Vale. Sim. Vale a pena. Vale a pena? Então bora lá fazer esse povo de Deus dar um up na fé nessa noite de sexta-feira, início de final de semana, meio friozinho. Aqui hoje tá meio friozinho, mas muitos lugares estão calor, mas não importa como esteja. Que importante que nessa noite a palavra de Deus chegue até você e faça acontecer essa obra baseado naquilo que eles viveram e vivem e que vão relatar pra gente nesta noite. Combinado? Você aí preparado, nós aqui todos preparados? Então vamos lá. Vamos começar pelo seu Eurides, né, que é o homem, né? Conta pra gente, seu Eurides, a sua origem, o senhor nasceu onde? Família sempre católica, assim, a princípio, nesse primeiro momento do seu cristianismo, como que foi esse crescimento seu na fé? Eu nasci numa cidadezinha no Paraná, aqui próximo de Itapira, aqui, né? Não é tão longe aqui. E a minha família era uma família, assim dizer, católica, né? Mas não era assim, vamos dizer assim, praticante. Não ia muito na igreja, era assim, ia com mais dificuldade, morava no sítio. E eu sempre fui assim, perdi meu pai com uns 10 anos mais ou menos. E minha mãe, na época, nós éramos em 8, e eu cresci assim, meio sem uma igreja, assim. Eu não tinha muito costume, assim, nem o tradicional, né? Então era muito de ir na igreja. E daí fui caminhando, encontrei a
a Isabel, assim, já Nos primeiros anos, assim, isso. de... Encontrei ela numa igreja, assim, numa missa, por exemplo, numa festa de igreja, e começamos a se conhecer. Aí, a partir daí, já não ia mais sozinho. Mas depois o senhor me conta como que é. E a dona Isabel, como que foi até conhecer o seu Eurides? Como foi? Você quer saber a cidade que eu nasci Isso, também? de qual forma? Isso. Eu já nasci na estrada. Misericórdia. Sou de Saltinho do Oeste. É Paraná? Mas é Paraná, é perto de Alto Piquiri. Ah, sim. Nasci, quando a minha mãe foi me ter, não deu tempo de chegar. No hospital. Aí nasci na estrada. Aí tiveram que fazer meu parto na estrada. Nossa, que interessante. Já começa por aí, gente. É interessante. Então, e aí? Aí depois a gente veio para Umuarama, minha vida toda assim, em Umuarama mesmo, né? E daí a gente foi. Meus pais também sempre com muita dificuldade, né? Não tinha uma caminhada assim com Deus. Era assim, quando alguém ia, me levava à missa, algum vizinho, então não tinha aquela caminhada. Assim, uma vez por ano eles iam à missa do Galo. Sim. E daí levavam todos os filhos. E foi assim. A gente começou, mas sem ter uma caminhada assim com Deus. Mas ambos fizeram primeira comunhão, crisma, os sacramentos, assim, conforme rege. E aí, nessa festa de igreja, se conheceram, como que foi? Partilha um pouco pra gente. Ai, que lindo, gente. Ai, nós estamos quase... Ó, Josinha, mês de junho, né? Então, ai, meu Deus. Mas, enfim, mesmo que a gente não esteja na época de namorado, mas sempre é tempo de viver o amor. Conta pra gente como que foi esse encontro e a partir daí. Então, a gente se encontrou numa festa de igreja, na catedral. E Umuarama, dando voltinha, que né, antigamente tinha aquelas festas de igreja, a gente ficava dando volta na igreja. Aí acho que uma amiga dele era amiga minha também. Daí ela apresentou a gente. Mas no começo não teve muito interesse. Daí só assim nos conhecemos. Aí no próximo domingo tinha a praça, não sei se você lembra, Praça Santos Dumont. As pessoas iam passear lá à noite. Dar volta na praça, então a gente ficava dando volta lá na praça. Daí eu encontrei ele lá novamente. Daí ele me pediu em namoro, eu falei, vou pensar. Aí no próximo final de semana a gente marcou um dia para se encontrar, um local. Aí eu falei, não estou namorando ninguém, então vamos fazer a experiência. Ai, né? que tudo! Mas a gente começou a namorar, namoramos 3 anos, depois nos casamos e... Assim, eu pensava ter um casamento de fadas, como dizia antigamente, né? Sonhos. Do sonho, do príncipe encantado. Seu Eurides. Né? Era assim. Então a gente casou-se. E aí, mas amor à primeira vista, seu Eurides, dona Isabel? Sim, foi. Eu achei ela no primeiro dia, não fiquei muito interessado, mas depois vi ela a segunda vez. Quem gostou primeiro mais, assim? Porque sempre tem um que gosta mais. Foi o seu Eurides ou a dona Isabel? Acho que foi eu gostei mais na primeira vez. Então quando o homem... Ó, digo pra você que é solteiro, quando o homem gosta mais, é mais fácil, viu? Mas diga lá. Aí eu gostei, tipo assim, eu vi ela na primeira vez, achei assim... E eu também não estava namorando e achei interessante. E ali começamos a namorar, e eu era um cara assim que não era muito de namorar, né? Era mais de conhecer só e tal. Aí ela não tinha como se encontrar com ela se não fosse namorando, aí nós começamos esse namoro. Não, esse aí que não era muito de namorar, não é aquele famoso que pega... Na nossa linguagem, na minha época era pegador, não sei, eu acho que é a mesma coisa. Era isso aí mesmo. Era isso aí, não queria compromisso. Ele era. Entendi. Mas gostou da dona Isabel? Sim. E aí quando casou com ela, achou que era conde de fada também, ou... Eu casei com ela e eu era atleta, jogador de bola. E já na primeira noite, assim, que nós fomos jantar juntos, já no casamento, Sim. aí eu não podia ir num jogo de campeonato, que era futebol de salão, né, campeonato importante na cidade, e o pessoal estava faltando jogador, mandou uma mulher me buscar. Aí já zangou tudo. Aí atrapalhou a nossa janta, aí já foi o começo. Já foi o né? início. Isso. E a partir daí... Veio a decepção. Assim, já dando início à nossa história, né? Isso, de fé. Fica Então, ligadinha aí. Então, a gente casou no dia 15 de setembro, no dia 19 ele fazia aniversário. Falei, vou preparar uma janta. Aí aquele casamento que eu pensava que era de casamento o príncipe e a fada, nossa, foi a decepção. Sim. Preparei a janta,
Fiquei esperando ele. Aí, de repente, chegou uma moça lá na frente de casa, há 33 anos atrás. Uma mulher chegar na porta de moto. De moto? Ô, senhores, sangue de Cristo me defenda, né? Até a gente que tem religião um pouco, a gente estranha, né? Pronto, falei, né? Então. Mas, enfim. Chegou de moto lá para buscar ele para jogar bola. Eu falei, não vai não. Daí ele nem escutou, eu deixei a mesa toda preparada. Falei, meu Deus, aquela noite eu chorei a noite inteira. Mas ele foi ou não? Foi. Eu falei assim, não, isso que é casamento? Falei, chorei a noite inteirinha. Aí ali começou o martírio, né? Dando início assim nosso testemunho começou ali, 22 anos a gente viveu assim só de... Entre tapas e beijos? Entre tapas e beijos, de vez em quando. Prostituição, né? É porque o próprio meio, assim, não interrompendo, mas já interrompi, o próprio meio favorece. E se não tem uma espiritualidade, um conhecimento, realmente é mais difícil, penso eu, né? Nesse Eurides. É verdade. E eu era assim, não tinha espiritualidade e, claro, que não imaginava que existia o que a gente vive hoje, né? Sim. Nem tinha, não passava nem pela cabeça, né? Que existia servo, um exemplo. E na minha época, eu simplesmente não chegava em casa um pouco tarde, né? No começo até que não chegava não, mas depois a gente começou ia jogar para fora, ia buscar ela em casa, chegava de um jogo que eu ia jogar por domingo, ganhava por jogo, ia buscar ela na casa da mãe dela meia-noite, e depois foi piorando, porque depois já ia para as festas, chegava 3 horas da madrugada, e foi inflamando mais, né? A sorte que a gente também tinha uma relação boa, assim, a gente saía bastante de casa juntos. Às vezes eu ia jogar bola no ginásio, quando era um campeonato, levava ela, mas quando eu saía sozinho de casa, eu tinha o costume de chegar 3 horas da madrugada. É porque quando a esposa está junto, querendo ou não, põe limite, ou vice-versa também, né? E aí foram 22 anos assim. 22 anos. Assim, a vida nossa era triste mesmo, né? A gente teve o Renan, ele presenciou muitas brigas, né? A gente brigava muito porque eu não aceitava aquele estilo de vida. Ele chegar só amanhecendo o dia em casa, e quando não era jogo de baralho, era jogo de bola, quando não, à noitada, chegava amanhecendo o dia em casa. Eu, na minha inocência, assim, pela falta de uma caminhada, eu achava que ele não tinha jeito. Eu falava, não tem jeito. E não tinha mesmo. Não tinha. Né? Sem caminhada, sem Deus, não tinha, tem jeito. Né? E assim, eu rezava, né? Mas eu não tinha caminhado. Falava, vou rezar, para ele parar de beber, para ele parar de me trair. E tinha bebido também, senhora? Tinha. Era o kit completo. Isso, porque eu saía à noite, aí eu sempre tinha uma desculpa para jogar um baralho, ia jogar um torneio de truco à noite, ia jogar despesa fora da cidade. Então, frequentava, às vezes, eu tinha amigos que chamavam para ir numa festa que tinha mulher. Não assim. tinha muito assim, para mim estava tudo certo, né? E para mim aquilo lá. Porque não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento nenhum. Com certeza. E aí a senhora sempre firme ali na esperança que, mesmo que não tivesse jeito, mas tinha uma esperança, talvez. Assim, porque eu vim de uma família que a minha mãe falava assim, filha minha, se separar do marido e voltar para casa, eu não aceito. Ô, Joãozinho, você conhece essa fala, Joãozinho? Vai doido, não tem muito. Né? Então, daí eu tinha aquela educação, né? Então, vontade de separar, tinha muitas. Falava, meu Deus, que vontade de separar. Mas daí eu pensava, tem o Renan, o que eu vou fazer? Para casa da minha mãe eu não posso voltar. Então, eu fui suportando, né? Suportava. Quando eu não aguentava, assim, que ele chegava muito, o negócio era feio, chegava com mancha de batom na roupa. Não. Camisa branca. Não. Não tem uma música que fala assim? Nem, né? Não precisa, Joãozinho. Mas e daí? Ele assim, ele sempre trabalhou de mecânico, né? Então, a senhora conhece bem sujeira, né? Sim, só que, ó... Tem aquela vermelha. Tem graxa vermelha, Joãozinho? Sabe? Essa aí é do time do João do Senhorito. Então. Quando ele ia trabalhar, ele fazia assim. Ele ia com a roupa de trabalhar e numa sacolinha ele levava a roupa. De passear. De passear, mas ele ia trabalhar com a roupa limpa.
e levava de graxa. Me confundi, levava de graxa. Chegava lá, ele trocava e depois vinha embora. Aí, deixa eu falar de um fato aqui que eu lembrei, senão depois eu posso me esquecer. Eu tinha trauma de sexta-feira. Sexta-feira para mim era o pior dia. Chegava na sexta-feira, ele ia, lixava as unhas, limpava as unhas, ficava vendo ele limpando as unhas, falava, é hoje. A graxa, né, Joãozinha? Ô, dona Isabel, tem que tirar a graxa, Joãozinha, tá falando. Limpava as unhas, cortava o cabelo, que tempo ele tinha cabelo. É isso que eu ia perguntar, mas peraí. Tinha cabelo ainda naquele tempo. Falava, meu Deus, é hoje. E eu tava assim, tão desanimada, que eu falei, nem vou falar nada, porque não vai adiantar, né? Não vai adiantar, vou deixar. Aí eu já sabia que ele vinha só de madrugada, 3 horas da manhã. Quando eu tava assim, tranquila, eu falava, eu não vou brigar não, porque não vai valer a pena. Ele chegava já bêbado, né? E se eu fosse brigar, aí eu vou deixar uns fatos para ele falar, e o que ele fazia. Deixa ser por conta dele, né? Vou deixar para ele falar um pouco. Daí assim, daí ele ameaçava de tacar fogo na casa, né? Quando eu falava, porque estava bêbado. Sim. E eu ia falar alguma coisa, aí quando eu queria paz, eu falava, eu vou virar para o outro lado, vou dormir e deixar ele quieto, né? E daí assim foi durante 22 anos. O Renan presenciava todas as nossas brigas. Vocês só tem um Renan só de filho? Uhum. Só o Renan. Só o Renan. E aí ele aprontava, então, quando o bebê, o senhor vai querer falar, ou vamos fazer passar batido? Então, eu chegava em casa, assim, às vezes, quando eu chegava de dia, que eu trabalhava, no caso, hoje eu trabalho por conta, né, mas no mesmo ramo de retífico, não era funcionário. Aí trabalhava até meio-dia, aí chegava em casa 3 horas, às vezes tinha tomado uma cerveja, e tem um fato lá que eu cheguei em casa, tinha uma carne moída, eu falei, ué, mas carne moída não é mistura. Aí eu joguei as panelas lá de fora de casa, na rua. Aí tinha um rapazinho lá que ele hoje é casado, tem filho. Eu falei, e daí, Eurici, tá gostando de carne moída? Então era um fato assim. Ficou marcado. Que os vizinhos até sabiam, né? Ficou marcado. Ficou marcado. Nossa, João Paulo, eu ia servir café pra eles e tem carne moída, e agora? Mas aí Deus já curou, né? Curou. Ainda bem que eu não parei meu carro lá perto da janela, senão ia cair. Mas brincando, a gente brinca, pessoal, com eles, porque igual eu falei no início, a gente tem assim, foi uma afinidade que eles vão também falar e como que eles deram essa liberdade para mim. Mas seguindo o fluxo, então, a carne moída espalhou e ficou registrado no bairro o casal da carne moída. E a senhora sempre conseguia manter, sempre assim, porque vocês percebem na Dona Isabel que ela é serena. Isso foi o Espírito Santo que foi te formando assim? Ou a senhora sempre teve essa natureza mais calma, mais assim... Ai, que ela fala assim, a gente, você não vê essa mulher falando no teu ouvido, orando, gente. Foi próprio do Espírito Santo ou é uma natureza sua, assim, ser mais calma, tranquila, vamos dizer assim? Não, isso aí já é a natureza mesmo. E ainda por isso que sobreviveu, talvez, então, o casamento? Porque se fosse pegar fogo também, Jesus acende a luz. Ai, não dava. Mas isso foram 22 anos. Vocês têm quanto tempo de casado? Vai fazer 33 agora em setembro. Ai, meu Deus, será que eu chego lá? Chega. Chega, né? Só que, bom, tem que chegar, né? Fazer o quê? Eu não tenho essa calma, essa plenitude da senhora, não, mas eu vou ter que chegar. Chega. E como que foi? E o Renan assistindo tudo, participando de tudo, entrando pro meio também, ou ele era daquele que ficava... Ficava meio só vendo a briga. Que é complicado também, né? O dia que o Renan vir aqui, ele vai poder falar também a versão dele. Mas como que foi, então, se encaminhando para que essas... Porque, como a senhora disse, a senhora não acreditava e não tem jeito mesmo, gente. Para uma mudança de vida, para uma... Nem independente de conversão, até a gente conversava aqui antes, e essa semana, conversando com uma pessoa que fora nesse padrão nosso de espiritualidade, de cristianismo, a pessoa tem que ter um fragmento de fé, ela tem que ter, para que sem Deus não tem jeito. Não. E não tem mesmo, tem que ter uma fé, uma esperança, algo que motive, que estimule essa pessoa e procurar ajuda para que possa haver essa mudança. E como que a senhora foi trilhando esse caminho, Dona Isabel? Vocês, na verdade, né? Sim, porque Deus também não é intruso, né, seu Eurico? Então, foi assim.
eu creio que foi o próprio Espírito Santo que me tocou um dia, assim, diante de tantas bebedeiras. E eu não vou falar que eu era santo, que eu gostava de beber também, tomava cerveja. Deus. Ah, não. Para tudo aí, gente. Vamos beber a aguinha santa agora. Pega lá, dona. Vamos dar um brinde, então, ó. Vamos. Cadê a Close lá? Ó, vamos chegar. Aí, ó, gente, que tudo. Não, vamos beber. Você que tá aí, corre lá e chama aquele abençoado, aumenta o volume da televisão, para que aquele bendito, que hoje é sexta-feira, que tem uns que falam até assim, eu bebo em casa, assim, tudo bem, mas desde que a sua bebida não ultrapasse o respeito, o direito da outra pessoa, que mesmo que seja esposa, mãe, mas aumenta o volume, eu bebo minha água santa e eles vão contar pra gente, peraí. Aumentado o volume? Então a senhora fala bem alto, bem compassado, para esse bendito que está lá, sentado lá, ou que vão nos ver, nos ouvir, possa usar dessa experiência para ouvir o que a senhora tem para dizer e quem sabe não do seu testemunho alcançar a alma de tantos. Vamos lá, dona Isabel, capricha. Caprichar. Então, eu gostava de beber cerveja, comprava de litrão, né, bebia de litrão, assim. E mas não com ele, tipo assim. Tomava junto com ele também. Uhum. Joãozinho? Não imagino, não. Não, também. Imagina? Não imagino. Mas vamos lá. A gente festava quando estava tudo bem, fazia churrasco. A senhora, de certa forma, compartilhava. O que a senhora não permitia era que... tinha os momentos bons também, né? Sempre. Mas é assim, eu bebia, gostava de beber cerveja. E quando eu via que ele não chegava, daí que eu bebia. Fazia a sua vez e a vez dele. Tomar, pegava bem geladinho e ficava lá tomando. Ficava ali, tipo, até umas 10 horas, depois ia dormir. Ele só ia vir no outro dia mesmo, né? Mas a senhora é daquela que ia dormir? Quando ia dormir. Dá sono, tem uns que ficam alegre, outros choram, a senhora ia dormir? Não, eu ficava bastante alegre também, falava que não devia. Verdade? Oh, Deus. Aí vinha, né, aflorava uma outra, Isabel, né? Pela bebida. Não, mas tá bom, não precisa. Nem você queria falar, né, Renan? O Renan tá ali só coçando o cabelo que não tem também. Isso mesmo. Daí, assim, o que aconteceu? É como eu estava te falando, um dia o próprio Espírito Santo me tocou que eu devia perdoar o Orides. Eu devia dar o perdão. Ninguém chegou para mim e falou, nem sabia nada de perdão, porque ninguém foi me evangelizar, foi o próprio Deus. Glória a Deus. Que me tocou que eu precisava perdoar ele. E eu cheguei nele um dia e falei, Orides, de coração, por tudo que você me fez, eu te perdoo. Ele olhou para mim assim, não entendeu nada. E também nesse mesmo dia, quando ele ia sair, ele tirava a aliança, né? Não. Não é essa aliança que a gente tem hoje, não, que é a aliança que ele tinha. A aliança que ele tinha, perdeu, né? Ele tirava, né? Aí acabou perdendo. Ele tirava. Aí depois ele conta como foi que ele fazia com a aliança. Tem isso também, seu Orides? Então, a aliança, eu às vezes tirava para... Ia sair já... É porque perdia, né? Perdia também. Ia jogar bola suave, jogar truco, ia esconder aliança. Né? A gente entende, não. Sempre tem uma desculpa, né? Então, assim, eu acho que essa parte da aliança aí, na época a gente não tinha... Por falta de conhecimento. Falta de conhecimento, né? Então, as experiências e o que Deus fez também, que ela vai colocar ali também, eu vou colocar, é uma coisa assim que foi um milagre na nossa família, né? Eu, ela, o Renan, né? Então, o Senhor fez um chamado assim muito forte para nós. Diferenciado. Diferenciado. Porque a gente, né, a gente ouve bastante, a gente tem assim, mas essa... porque nem na missa vocês iam. Eu ia. Todo domingo. Então tinha uma certa caminhada, vamos dizer assim, né? Ia na missa. Mas que tá bom já. Você vê, você que vai só na missa, pode ir confiante, acreditando que através disso Deus molda também, né? Faz a diferença. E aí, o Espírito Santo te estimulou você a pedir perdão? Pedir perdão. E o caso da aliança, ele tirava, né? E eu fiz assim, eu peguei a minha aliança, eu tirava, porque eu ficava, né, nervosa. Quando ele tirava e saía, eu falava, não vou usar a aliança também, guardava. Aí eu peguei a minha aliança, coloquei ela no dedo, falei, Senhor, a partir de hoje, no dia que eu perdoei ele, nunca mais eu tiro a aliança do meu dedo, nunca mais. Foi coisa de Deus, porque eu não tinha noção de nada de espiritualidade, assim, sabe? Sim.
E nunca mais eu tirei a aliança do dedo, até hoje. A partir de aí, foi aonde Deus começou a agir. E Deus começou a agir primeiro pela vida do Renan. O Renan que fez a experiência primeiro com Deus, né? Ele que teve um encontro pessoal e daí ele ficou meio doido, chegava em casa meio doido, chegava lá eu estava doido assistindo... de Deus? Doido de Deus. Glória! Ele chegava em casa, eu estava assistindo novela, gostava de assistir novela naquele tempo, mas eu não assisto mais, já tem 10 anos e 8 meses que eu não assisto mais novela, nunca mais, né? Mas era noveleira? Noveleira, da primeira até a última. Ficava lá. E aí o doido de Deus chegou lá, já sapecou a novela? Ele passava assim na sala, falava, mamãe, isso é pecado. Ele ia em todos os grupos de oração. Quando ele fez a experiência, ele ia todo dia, ele achava um grupo de oração para ir. E eu falava, vixe, já vem aquele menino chato, né? Falar que não pode isso, que não pode aquilo. E ficava ali. E aquilo foi me incomodando. Na hora que eu vi o Renan, não era tão legal, agora ficou chato, né? Tudo, nada pode. Aí eu ficava até assim, sem graça de tomar a cerveja quando ele chegava. Gente, eu não falo, Deus tem os meios dele sempre. Tá ficando interessante, não tá, pessoal? Vamos lá, então, ouvir mais. Ele fez a experiência dele em agosto de 2010. E eu, um mês depois, Deus me pegou. Aí o doido chegou, começou a falar, para o pessoal de casa estar entendendo. Aí você começou a se incomodar com as doiduras dele, mas respeitava a doidura dele, mesmo que seja contrariado. Aí despertou em você o desejo de saber o que tinha acontecido com o rapaz. Não. Não? Gente, não. Então vai lá. Não foi assim. Eu via ele assim, não achava nada legal, falava, o Renan tá muito chato. O que aconteceu? Um mês depois, a família do Orides mora toda em Maringá. Sim. Ia ter um aniversário lá, que era o aniversário do Orides e da mãe dele. E nós fomos todos para lá, que ia ter uma festa. A família dele é toda evangélica. Aí eu falei, vixe, não vai poder beber cerveja lá. Eu falei, vamos levar a nossa, né? Vamos levar a nossa lá, a gente bebe. Aí foi eu, o Orides, o Renan naquele tempo lá já estava, né? Estava na caminhada, ele estava mais firme. Daí fomos lá, chegamos lá, os irmãos lá, tudo. Glória a Deus, Glória Pai a Deus, do Senhor. Isso, sorriso para cá, sorriso para lá. E a sacola, como é que leva para dentro? E não é? E a gente ali, só com o copinho na mão. Tinha um tio do Orides lá que ele sentou assim na varanda e começou a dar o testemunho dele. Começou a contar para o Orides. Estava eu, o Orides e o Renan. Aí ele começou a falar que a vida dele antes era construída na areia. Começou a contar aquela passagem da Bíblia que eu nem, sabe? Fazia ideia que existia. Não, eu achei interessante. A palavra ele estava falando para o Orides, mas eu achei interessante, eu abri o coração naquele momento. Ele contando que a casa dele foi construída, era construída na areia, e Deus mudou a história, construiu a casa dele na rocha, e foi contando, eu, nossa, que coisa mais linda, aquilo abriu, sabe assim, quando abre. Um divisor. Um divisor. Aí na volta para casa, outro fato, ali começou. A gente estava voltando para Umuarama, aí eu falei assim, gente, vocês viram o que passou aqui na nossa frente? Tava o Renan, o Orides e uma irmã do Orides. Eu comecei a ficar doida. E nem tinha bebido? Não. Um pouco. Um pouco, mas aí já não era mais não da era bebida, da bebida, não era não efeito era. da bebida. Não era. É bom dizer, né, gente? Porque numa dessa, né? Às vezes a gente não dá muita razão àqueles caminhão que passa com frases, né? E passou um caminhão na nossa frente escrito Deus é fiel. Aquilo foi como que entrou dentro de mim. Eu falei, meu Deus, vocês viram o que passou aqui na nossa frente? Eles, só que estava meio, né? Deus é fiel, a gente vê todo dia, né? Aquilo entrou dentro de mim. Mas aquele caminhão, novamente, ele passou por nós. Acho que depois de um bom tanto que tinha andado, o caminhão passou por nós, novamente. Aí eu comecei a ficar doida já dentro do carro. Nem eu me entendia mais. Deus chegou assim e foi me transformando. Aí chegando em casa, o Orides falou assim, Bel, quer que busque um litrão? Vou ver, né? Normal. Era o costume, né? Daí eu falei assim, a partir de hoje eu não bebo nunca mais.
Falei, nunca mais eu vou beber na minha vida. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. No outro dia eu já não era mais eu. Já tinha mudado. Eu falei, as roupas que eu gostava de usar era tudo roupa curta, decotada, entendeu? Eu, assim, eu usava assim roupa que não era digna, né? Falei, essas roupas também não quero mais. E assim foi tudo, eu fiquei louca. Eu queria que todo mundo na minha família se convertesse. Já estou indo lá na frente, né? Vamos ouvir um pouco o seu Eurídice. Ouve ele. Vamos ouvir então agora o seu Eurídice para ver. Ela já tinha que situação que você ficou? O outro já chegou doidão, sem beber. A outra que te acompanhava ficou doidona também com uma frase. Vamos ver o que tem Deus preparou nessa vida. E o senhor Vênia, como que foi esse trajeto até chegar no estágio das crianças chegaram? Quando ela chegou em casa, ela falou que buscar um litrão, né? Aí eu estranhei, que ela falou, mas pra mim eu não desconfiei de nada ainda, né? Aí depois foi passando, ela falando que ela estava diferente, falou que não ia beber mais. Aí eu estava bebendo já sozinho, porque a gente era companheiro de... Mas só não te cortando, mas com o seu irmão lá, o testemunho dele para você foi indiferente. Na verdade, ele falava para você, mas afetou ela. Você... Não afetou, não percebi nada, não senti nada. Entendi. Aquele dia lá ficou tudo normal, cheguei em casa, minha vida normal. Aí começou a vir um conflito entre nós dois, porque o que a gente era acostumado a fazer junto foi parando, né? Aí complicou, né, Eurídice? As bebidas, aí já não partilhava mais. Aí chegou num ponto que eu cheguei a um ponto de falar, pensar, acho que vou ter que largar da mulher, né? Aí já começou eu pensar em largar, né? Separar, porque estava meio difícil, complicado, a relação foi ficando meio um lado que a gente não conhecia, né? Conturbado. Mas o senhor não assimilava nada do que ela... Não. Nada. E só criando revolta, né? Isso, você vai ficando meio isolado, né? Mas então, vamos lá, dona Isabel, como é que foi esse desfecho? Aí ele não estava entendendo o que estava acontecendo, eu falei, eu não volto mais atrás. Eu quero esse caminho para mim, daí comecei a acompanhar o Renan nos grupos de oração, eu ia com ele, chamava o Eurídice, ele até ia. Mas para ele estava, né, retiro, falava, tem que levar ele agora, tem que levar ele. Aí eu lembro um dia que eu fiz uma novena, e aí minha fé começou a florar. Né? Aí veio a fé, falei, vou fazer uma novena pela conversão do Eurídice, de Santa Terezinha. Nossa! Falei, eu vou fazer. Fiz a novena. No último dia, eu lembro que o padre Reginaldo falou assim, você que fez a novena e pensa que a graça não aconteceu, e você não recebeu a rosa, não se preocupa não. Aí eu escutei e falei, não é dessa vez, né? Aí no que terminou o programa, que eu olhei para trás assim, entrou uma vizinha em casa com a camiseta de Santa Terezinha cheia de rosa. Que lindo. Eu já tomei posse. Como se eu falei assim, eu não vou, é rosa, não é uma rosa, é um ramalhete. É um ramalhete. Né, eu tomei posse, ainda falei pro Renan, como eu já estava muito doido, falei, Renan, teu pai vai se converter. Ele, falei, teu pai vai se converter. Ele ficou, Ele, tá. Aí foi. Você tá dando pra tua mãe. Aí um dia o Eurídice chegou em mim e falou assim, Bel, eu estive pensando, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Ou eu sigo esse caminho que você e o Renan estão seguindo, ou eu vou me separar de você. Eu falei, tá, e o que você decidiu? Ele falou, eu vou seguir esse caminho que vocês estão aí, eu vou... Compartilhar. Daí ele ia nos retiros, mas nada acontecia, ia nos grupos de oração, nada acontecia. Ele até ajudava, né? Ele levava as pessoas para os retiros. Começou a se engajar. Começou a se Mas engajar. conta para nós, seu Eurídice, por quê? O que levou, o senhor já comentou que estava meio em atrito e tal, mas teve alguma coisa específica que fez o senhor chegar nela e impor essa condição para ela? É porque, na verdade, a gente era assim, tinha os momentos que eu chegava tarde, mas não era sempre, né? Então, durante a semana, você tinha que trabalhar e a gente tinha uma vida, assim, vida afetiva boa, assim, claro. Sim, com as dificuldades, mas... com todas aquelas situações de incredulidade, que eu não tinha experiência nenhuma, mas a gente tinha uma vida normal, assim, não tinha dificuldade nessa parte. Bom, isso, convívio, né? E saía muito, o Renan nem gostava muito, que a gente ia, na época,
ia no Show Patinho lá, que era muito conhecido na cidade, ia tomar cervejinha depois das 6, e ele dormia que era criança, não gostava, porque nós ficava lá até ficar bom o negócio, né? Então, aquela convivência que eu tinha com ela, aquilo lá se rompeu. Então, daí eu já fiquei meio assim, meio... Balançado. Você fica meio fora daquele convívio deles, né? Mas daí eu acho que o importante disso aí é que Deus vai vendo o seu interesse de tentar, mas não encontrar nada, né? Eu já fui no retiro, ficava até a hora do almoço, ia embora pro boteco tomar uma e tudo bem. Mas uma hora Deus pega. Pega. Então, aí chegou o dia de acontecer uns fatos lá com a família nossa, da gente ir para tipo assim, na verdade foi num acampamento que eu fui impactado mais, né? Em Douradina, eu tinha uns parentes, eu estava trabalhando já numa firma lá chamada Renobras, e daí o pessoal lá, tinha um amigo meu lá que ele estava preparando uma equipe lá na São José, que é a igreja que faz acampamento, que estava preparando a equipe. Interessante que ele falou, Oriz, nós estamos preparando uma equipe aí. Aí a Bel estava falando que interessado que eu fosse fazer esse acampamento por causa dos parentes lá. Aí ele falou assim, não, Oriz, nós não podemos levar você, porque nós queremos levar o povo da igreja para fazer equipe de trabalho e tal. Aí eles me conheciam, como é que vai dar um cara igual o Oriz para trabalhar no acampamento? Os caras conheciam, não queriam nem levar. O cara falou, não, você não, né? Não, porque não dessa vez. Não dessa vez. Aí o pessoal da igreja, para fazer equipe, não foi o tanto que precisava para fazer o acampamento. Para levar aquele pessoal que era acostumado a levar em Douradina para formar a equipe de trabalho. Sim. Você falou, ó, vai. Aí eu sei que a Bel conversou lá, conseguimos ir. E nesse acampamento lá, eu sabe, Você foi para trabalhar, mas... Não, eu fui fazer o acampamento. Ah, você foi para fazer Isso. mesmo. Aí essa experiência lá que eu tomei, que não é eu tomei decisão, é Jesus que chama a gente. Você teve a experiência. Uma experiência assim que eu não conhecia nada e ali eu já tinha grupo de oração. Eu ia, às vezes eu até ia em alguma vigília lá, que às vezes chegava 3 horas na vigília, mas não sentia nada, né? E nesse acampamento foi o ponto. O ponto fundamental. De ficar assim diferente. Ser impactado, né? mesmo. Impactado com o Espírito Santo, saber que uma força foi tomada por uma força diferente, uma coisa que você não conhece. E até o Renan ficou esperando na igreja, porque ele ficou curioso quando nós chegou para ver como é que eu estava. Aí, né, então... Já viu a diferença. Isso. É que eu costumo dizer assim, já vou passar a palavra para a Isabel, para ela concluir também, né, porque ele já deu que... Mas Deus tem os meios dele, a cada um... Deus traça uma meta e uma forma, mas eu acredito assim que já foi tendo um trabalho, um minucioso trabalho, Deus já foi lapidando para que o impacto acontecesse justamente nesse acampamento. E aquilo que eu sempre falo, né, a gente nunca desistir da fé. Se essa mulher tivesse desistido, né, desse homem, ele fala, não tem jeito, né? Você vê quanto tempo depois, né? Quantas circunstâncias, igual ele bem relatou, ele ia nos retiros, nas vigílias, ele estava lá, mas não era a hora, Deus tem o tempo certo, né? E a partir daí, então, para a gente já ir finalizando, que a nossa hora passe, e eu vou dizer só para vocês, eles estavam aqui falando que eu falo bastante, gente, eu não sei de onde eles tiraram isso, né? João Paulo, isso é coisa de João Paulo, Alexandre, o Renan, né? Que o Renan falou assim, ó, nem vou... o Renan falou assim, nem vou pra frente, porque senão daí, filha, nós dois juntos, como é que vai ser? Mas para vocês verem como que Deus, gente, não desista nunca, porque Deus, se você perseverar pela fé, Deus acha um jeito. E foi pela tua perseverança, dona Isabel, a senhora acredita que... E o querer dele também, que depois ele pode falar mais, o que mais a senhora tira como resultado dessa caminhada toda, desse jeito diferente, porque a gente está acostumado, assim, um padrão de conversão, que era do mundo, tal, mas fui no retiro, fui num grupo de oração, fui numa igreja evangélica, o pastor, enfim, aí foi uma mistura, um pouquinho de cada coisa, por isso que eu falo, a beleza da fé é essa, que Deus pega um pouquinho de cada um para gerar um contexto. A senhora concorda que seja assim? Como que a senhora vê na sua visão? Concordo, sim. Como diz o vento, sopra onde quer, né? E daí, a partir de aí, quando ele fez a experiência, o que aconteceu? A gente começou a caminhar junto. Aí começou eu, o Orides e o Renan. Aí as pessoas falaram, não pode isso, 3 pessoas se converter de uma família assim? Então ficou aquela coisa assim...
Lembra do Pedro Tolentino? Não sei se você conheceu. Sim, lá da Parada. Ele que acompanhava a gente, ele sempre visitava a gente. Foi ele que faleceu, né? Faleceu Com câncer, né? Uhum. Tá lá melhor do que nós consideramos, mas conhecemos dele, que até na coordenação dele, que a gente foi convidado para ir tocar lá e que eu tive a oportunidade de conhecê-los. E aí vocês começou os dois a caminhar na igreja, lá na São Paulo Apóstolo. Isso. E a partir disso aí, como que é? Vocês servos de intercessão? Eu sei que vocês trabalham na cozinha, porque no último retiro que eu fui, serve para toda obra. Mas o que a partir do impacto dele, através do acampamento e já da sua profundidade, espiritualidade nos grupos de orações, retiros, né? Como que foi que daí vocês assim se uniram e prestam serviço? De que forma hoje lá na Então, a gente começou na intercessão, ficamos na intercessão 4 anos, aí depois a gente foi para o Ministério de Cura e Libertação. Ah, então, isso eu não sabia. A gente está no Ministério de Cura já tem o quê? Uns 5 anos já, né? A gente está no Ministério de Cura. Já 5 anos. Então já faz tempo que ele fez o acampamento? 9 anos. Então foi um dos primeiros, então. Foi, Morama foi foi equipe, foi preparada a equipe assim para trabalho. O padre Marciano. O padre Marcos. Ele preparou uma equipe e daí a gente foi lá no sítio para levantar o barracão e tudo. E daí eu estava andando, chegar na firma com terço no pescoço e os povos zoando e eu estava naquele... Não, gente, é isso que vocês estão vendo mesmo. E os bar daí? Aí, inclusive, o pessoal começou, tipo... fazer brincadeira comigo, porque era acostumado com uma coisa, agora o cara não quer mais nada. Aí chegavam, os caras muito amigos de bola, essas coisas. Aí chegava uma mulher lá na frente com uma roupinha meio assim, o pessoal chamava, chama o Orizo lá, o encarregado, chama o Orizo lá. Falou, ô Guinaldo, fala o que é. Ele, não, vai me dizer que você não gosta mais. Então os caras ficavam fazendo umas brincadeirinhas, né? Mas daí eles foi passando o tempo, o pessoal vai acostumando. Você foi perseverando. Mas no começo, o chamado foi forte mesmo para romper com o pecado, com as trevas, mulherada, jogo de truco, bebida, prostituição, mentira, que eu era um homem muito mentiroso, que não tinha como você chegar de madrugada e não mentir. Então, isso aí sumiu tudo, só que o senhor lavou a minha mente, né? Lá apagou, negócio de bebida, não lembro, sabe aquele negócio que apagou da mente? Só uma brincadeirinha. Foi por isso que caiu o cabelo? Foi tão impactante. É o fogo. Que queimou, sapecou tudo, os nossos pensamentos e levou o cabelo. Né, gente? Porque, né, numa dessa, né, o impacto é tão grande que... E hoje vocês estão nessa linhagem de cura e libertação e há quanto tempo já? Olha, eu tô tá passando de 9 anos, vai para uns 9 e uns... E nunca mais? Olha, que eu me lembro assim, e nunca mais também, e graças a Deus o senhor me está dando coisa de Deus, assim, que ele vai fortalecendo. Ele vai... eu não assim, é claro, a gente não é fraquinho tem sempre, a tentação, mas a força dele que supera. Sustenta, né? Então ele deu uma força assim maior também para a gente assim, perseverar mais assim, com aquela força do começo ainda, que ele ainda está... Renova todo dia. Sempre está renovando, porque a oração todo dia, assim, que a gente não é falar a gente não pode falar isso aí às vezes, mas a vida de oração que você tem um arroz e feijão todo dia, levantando todo dia, pelo menos posso falar aqui, assim, não é exaltado nem a gente, que a gente nunca conversou, a gente conhece faz tempo, trabalhando em retiro junto, a gente nunca tocou nem nesse assunto, mas a gente levanta um pouquinho mais cedo para fazer nossas orações, tem uma vida assim mais... De entrega e busca também, né? Querendo ou não, fazendo a nossa parte, né? Porque Deus sempre faz, né, dona Isabel? Verdade. Mas a parte da gente, costuma dizer, Deus nunca vai fazer. Verdade. E a senhora acompanhando também com libertação, e a partir daí, hoje, exatamente, vocês trabalham na cura e libertação. E de intercessão. No que chamar, a gente vai. Na cozinha, porque igual eu falei no último retiro. Casais que precisam, que já viveu, que a gente viveu, que vive, né? O que a gente viveu, e pra gente mostrar que tem jeito. Tem jeito, né? É isso que eu vou pedir para vocês agora, falar, olha pessoal, você viu como que Deus faz
ele quando faz, você vê de uma vida promíscua, de uma situação assim adversa. Olha o que ele fez na vida dessa família. Nós temos o Renan que também, depois o Joãozinho vai mostrar ele com certeza, e ele numa outra oportunidade vai vir falar. Mas é isso que eu quero de vocês agora, pra gente partir pro final, porque nossa, é maravilhoso ouvir vocês e enfim. Mas o que vocês diriam para as pessoas que estão nos vendo nesse momento difícil, que é bem atual, é antigo, né? Mas é uma coisa bem atual, onde as divisões de família, bebida, alcoolismo, enfim, prostituição. Mas o que vocês poderiam estar dizendo para o nosso público, baseado no que vocês viveram e que vivem, né? Porque é um desafio diário, né? Pode falar um, depois fala o outro. Eu acredito que vai ser de grande valia. E você que está aí, ó, preste atenção, porque é com você, do mesmo jeito que Deus usou daquele irmão evangélico, até de outra denominação, que é isso que eu quero frisar, assim, que a gente partilha, que você vê, foi uma partilha de um irmão de outra denominação, e que aquele testemunho, aquelas palavras atingiu de uma certa forma, que hoje ela consegue ser fruto e ser de benfeitoria dentro da fé dela, que é a Igreja Católica. O que a senhora diria, dona Isabel, para essas pessoas que nos veem? Eu diria para ter esperança e fé. Você, mulher, já está finalizando? Sim. Queria dizer para você, mulher, que está aí com seu marido, na noitada, na prostituição, na bebedeira, não desista dele. Não desista, tenha esperança, que tem jeito. Da mesma maneira que Deus fez na minha vida, Ele faz na tua vida. Então, não desista, tenha fé, tenha perseverança, tenha esperança e busque os caminhos do Senhor, porque você vai encontrar. Amém. Senhorita, sua mensagem? A minha mensagem que eu deixo para as pessoas de hoje, para as famílias, né, que a gente atende muitas famílias, como a minha não tinha estrutura nenhuma, né? E hoje eu quero passar para vocês também, como eu era um homem que vivia nas trevas, na escuridão, vivia perdido, né, sem... E hoje eu quero pedir também que o Deus, como o Senhor abençoou a minha família, que Ele abençoe a sua também na sua casa, você que está aí nesse momento ouvindo, né, esse testemunho de vida, e que o Senhor possa abençoar você e que essa aliança que eu fiz com Deus lá atrás, que você possa fazer uma aliança com Deus também, que essa aliança com Deus tem me sustentado nesses 9 anos com a graça de Deus. Amém? Amém. Nossa, que maravilha. Eu quero aqui deixar a minha gratidão para esse privilégio que eu tive nessa noite de poder beber e conhecer um pouco mais, né, da história de vocês, porque a gente se conheceu já nesse barco, nessa caminhada, mas assim, desde o primeiro momento eu tenho até chamar ela de mãezinha, porque ela sempre assim tem me carregado no colo, como tantas pessoas têm feito, mas Deus sempre coloca alguém em determinado momento, em determinada situação. Quero agradecer de coração a presença de vocês, o esforço de vocês para estar aqui e, mais do que tudo, agradecer o carinho que vocês sempre dispensam para nós, para a nossa equipe, para o nosso ministério e dizer que vocês possam assim, continuar cada vez mais com essa singelidade, que essa... determinação, porque eu acredito assim que foi uma decisão sua, não vou beber mais, não quero mais. Então, que você que está em casa possa ser como eles, determinado, porque a partir do momento que você faz sua parte, não, quero ser diferente, vou ser de Deus, você vê que tem jeito, igual como ela disse, você vê que Deus, Ele tem o jeito dele, ponto. E hoje tem esse casal que é testemunho lá na paróquia São Paulo. Quero deixar aqui o meu abraço, que vocês levem meu abraço e o meu carinho àquela paróquia, que eu tenho um carinho, uma gratidão muito grande pelo aquele povo. Um beijo para vocês, que com certeza por eles estarem aqui, vocês vão nos ver. E agora, Joãozinho, eu quero que você mostre a pessoa que está aqui, que ele, olha, quando a pessoa dá para ser metido, olha, não tem o que falar. Por que ele não veio aqui? Mas ele está aqui, o Renan, ele que é o doido que a mãe falou. Vamos dar a luz aqui pro pessoal. Aí, ele está ali. Renan, você sabe, meu querido, o carinho que eu tenho por você, pela tua missão. Esse é um menino muito ungido de Deus. Quando esse homem abre a boca,
é Deus que fala, não importa o caminho que você tem trilhado, mas o importante é que a palavra de Deus tem sido anunciada através dessa boca profética, e vai mesmo, profetize mesmo, mas nos visite também de vez em quando, porque a sua profecia, a sua palavra tem assim, surge efeito para nós que somos católicos, por onde quer que você passe, e qualquer que seja a sua escolha que você tenha feito para anunciar, e a forma que você escolheu, você e a sua família, a forma que você escolheu para evangelizar. Meu muito obrigado pela tua presença. Amém. Você sabe que eu vou te trazer aqui, tá? Obrigada. Meus queridos, agora é hora de falar com você que está aí em casa, sempre lembrando você que não deixe de orar pela nossa missão, não deixe de contribuir para que essa evangelização aconteça. Entra lá nas nossas mídias sociais, se cadastre, nos ajude a evangelizar. Estamos vivendo esse tempo difícil, porém um tempo em que Deus tem reservado grandes maravilhas para nós. Então, bora nesse desafio de compartilhar, não porque nós precisamos como é que diz? De público, de ibope. A gente precisa ganhar alma. Como que se aquele pessoal tivesse abraçado, se abraçasse, se omitido, essa família não poderia ter sido resgatada. E através do resgate dessa família, quantos vão se beneficiar? Então você pode ser um colaborador direto. Para vocês que têm sido fiel aqui comigo no Papo de Fé, vocês não têm noção como vocês têm feito diferença no meu ministério, na minha vida. Aos meus companheiros, Joãozinho, belezinha, Gabi, que aqui, beijinho, a tia te ama. Lê, Deus abençoe mais uma vez. E você que está aí, quero dizer, nós temos um encontro marcado. Por isso, eu te espero sexta-feira em mais um programa Papo de Fé. Casal, meu muito obrigado, meu carinho, amo vocês, sabe? Gratidão sempre. Renan, abraço na família. E você, até o próximo programa. Eu espero você. Tchau!